Voltamos aqui para o nosso programa de hoje, conversando com o professor Zé Murilo de Carvalho. Vou te colocar uma questão que me veio aqui agora, sobre o Brasil. Quer dizer, quem mora ali em Brasília, quem trabalha em Brasília, a nossa TV Câmara, que está lá em Brasília, a gente percebe o Brasil, talvez de uma maneira diferente de quem mora no Rio, ou mora em São Paulo. Estou pensando nos dois grandes principais centros urbanos do país, né? Onde se forma de maneira mais clara a opinião pública. Aí a gente percebe que existe no Brasil, convive no Brasil, regiões, convivem ainda com mentalidades diferentes, com comportamento político distintos, né, com participação, digamos assim, da população urbana de maneira diferente. Claro que as grandes cidades elas têm muitas características comuns, claro. A gente vai em Boa Viagem em Recife, a gente encontra praticamente uma aparelhagem urbana, uma mentalidade que parece muito com uma da zona sul do Rio. Mas, em resumo, é o seguinte, eu já ouço muita gente falar assim que existe um Brasil de Brasília para baixo e um Brasil de Brasília para cima. Né? Ao sul de Brasília, Brasília seria essa linha, uma certa uma linha divisória disso. É absurdo pensar nisso ou o senhor acha que tem sentido? O curioso aí é que até mais ou menos 1930, 20 e poucos, quando Gilberto Freire inventou a ideia de Nordeste, se falava exatamente, era Norte-Sul. Durante todo o período imperial não se falava nisso, era o Norte e o Sul. O Norte começava na Bahia, né, e o Sul era Espírito Santo para baixo. Depois aquela expressão vice-rei do Norte que se usava por Juarez Távora, do Norte. Na verdade era do Nordeste, mas não se falava entre Nordeste. Não se falava, né? As pessoas mais idosas não falam Norte em vez de Nordeste. Nordeste, porque realmente foi uma invenção, né? E o Gilberto Freire teve aí muito peso nisso. Hoje, depois começou a diversificar essas, né? Sul, Sudeste, etc., que nós usamos hoje. Agora, me parece, claro que há culturas muito distintas no Brasil. O Brasil é um arquipélago, né? Eu diria que a unidade nossa é meio milagrosa do Brasil. Isso foi algo que se conseguiu no século XIX, mas há muito custo, custo de muita revolta. O Rio Grande do Sul se separou no século XIX, a Bahia se separou de um certo período, o Pará se separou de outro período. Então, realmente é algo que foi colocado junto. Claro, tinha a base da língua e da religião. Mas toda a América Espanhola tinha a base da língua e da religião também e se fragmentaram totalmente. Quer dizer, realmente essa nossa unidade é meio milagrosa. Né? Agora, você está apontando para um ponto que mostra que persistem até hoje muitas diferenças. São diferenças de história de cada uma dessa região. A história do Rio Grande do Sul não tem nada a ver com a história de Minas, né, ou de São Paulo. Tem a ver com a população. O Sudeste e Sul teve imensa contribuição de população europeia do século XIX em diante, e a composição da população completamente diferente. E aqui eu não estou falando estritamente em questão étnica, mas em questão de cultura. Em questão de cultura. São culturas totalmente distintas. Hoje o Nordeste e o Norte estão distintos, a economia é diferente, os níveis sociais são diferentes, o nível educacional é diferente, então realmente há uma grande fragmentação em todo o país. Então isso é importante que se leve em conta, inclusive pelo lado cultural. Isso, do ponto de vista cultural, eu diria que é uma riqueza. É uma riqueza, né, importante. Quando isso entra em campos como o problema da pobreza, o problema da nível educacional, etc., aí não é riqueza, é um problema. Estava pensando que o Brasil é um país curioso. Se a gente vai em Macapá ou vai em Porto Alegre, no carnaval tem escola de samba igual a do Rio, né? Quer dizer, tem essa coisa que todo o Brasil, todo lugar que a gente vai no Brasil, tem carnaval e sempre tem um desfile de escola de samba, por exemplo. No lugar que a gente vai tem futebol e sempre tem gente falando a mesma linguagem. São coisas que desenvolveram uma linguagem comum a todos nós, né? Geralmente são expressões mais populares, né? Carnaval, futebol, são essas grandes forças que nos fazem pensar que somos iguais, né? Somos uma coisa só. Isso me leva a comentar, você falou em Brasília. Quando o Rio foi capital, realmente ele era a capital cultural do país. Então o que acontecia no Rio era projetado para o resto do Brasil como o Carnaval, que era uma coisa, né? Rio, bom, tinha a versão do Recife, etc. Mas enfim, acabou sendo projetado para o resto do país. O futebol começou aqui em São Paulo e depois se projetou. Hoje isso não existe, porque Brasília não é capital cultural de nada. Né? Falar mal de Brasília, realmente não é um foco de radiação.
Então, o elemento unificador hoje, né, na própria língua brasileira, é a mídia. Sobretudo, um dos canais da mídia que é dominante. Ele está começando a quase que não vai padronizar, digamos, a pronúncia do português, mas obviamente tem um enorme impacto, não só em relação à pronúncia do português, mas tem um enorme impacto em padronizar os próprios, até a moda, etc. Então, esse é um fenômeno, né, importante. Você falou que então o terceiro elemento de grande identidade nacional, que é a novela da televisão, da Globo, basicamente. Que é, do ponto de vista cultural, sobretudo, social, tem um impacto extraordinário. E, obviamente, politicamente, que aí é muito mais polêmico, né? Mas é claro que tem. O que aparece no Jornal Nacional tem uma enorme audiência. Pessoal, a gente vai ter que terminar por aqui. Eu queria só saber qual é o seu último livro. Ano passado eu publiquei uma coletânea de artigos sobre, que eu tinha escrito um pouco há mais tempo, que eu atualizei um pouco sobre militares, Forças Armadas e Política no Brasil. Um assunto. Que editor? Saiu pela Zahar. Zahar. E tem algum trabalho em andamento, algum livro? Tem, mas a editora pediu para ainda não divulgar. Professor, muito obrigado. Prazer muito a sua presença aqui. Eu conversei hoje aqui com o professor Zé Murilo de Carvalho, professor titular de História do Brasil do UFRJ. A gente fica por aqui e volta semana que vem.